Quem tem câmera de segurança em casa espera estar bem protegido, porém quando se trata de algo paranormal, não existem sistemas de segurança capazes de impedir a visita de seres e criaturas assustadoras. Conheça hoje os casos mais sinistros já captados por câmera de segurança. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já arrocha o dedo no like e se inscreva aí no canal, beleza? Então é isso, roda a vinheta. Já pensou em ter um encontro direto com algo sobrenatural dentro da sua própria casa? Deus me defenderai. Foi exatamente isso que uma família afirma ter vivido quando o casal Juan e Nicole assistiam a um filme com um amigo quando ele notou que um urso de pelúcia havia se mexido sozinho. Pero de verdad que... Mira, eso yo no me percaté. Eso yo no me percaté. Yo tampoco, tío, no. Mira cómo se mueve, no, Dios. Ahí me doy cuenta. Eles riram, achando que era coisa da cabeça do colega, mas segundos depois, uma sombra misteriosa apareceu e foi vista por todos os três. Ahí yo fue que ya comencé a sentirme mal. ¿Por qué? Porque mira, ve, eso yo sí lo vi claramente, así de reojo. Oye, ¿por qué se Mira, sí, ¡Uy! sí viste, eso sí. Foi aí que começaram a procurar o que poderia ter sido aquilo e as atividades paranormais só se intensificaram. Mira, ¡Uy! la botella. Sí, la botella. Ahí mira botella. la botella, ahí mira la botella, yo de una sola. Yo te lo juro que yo no aguanto un día. Mira, se cayó Uy, un no, peluche ahí. no. Yo no aguanto un día Pero, más. uy, Nessa hora, decidiram sair da casa, vendo a porta fechar diante dos seus olhos. Mira Mira eso. eso. Cerraron la puerta. Ao checar a câmera de segurança, viram tudo o que aconteceu na sala. E o mais bizarro é que eles afirmaram já ter passado por algo parecido em outra residência. Será que algo maligno está seguindo esse casal? Era uma noite comum, até que dois desconhecidos encapuzados apareceram na porta de um homem, alegando que o carro havia quebrado e precisavam usar o telefone, e que aquela casa era a única com a luz acesa na rua. Hello, do you have a phone I can use? My car broke down and y'all's the only one that got a light on. We don't. You don't? Sorry. Mesmo com a aparência suspeita dos visitantes, o morador abriu a porta, o que foi um erro que quase custou sua vida, já que depois de negar a entrada dos estranhos, o cara de moletom amarelo e máscara tentou invadir o local armado. Por muito pouco, o dono da residência conseguiu fechar a porta a tempo e os dois fugiram em seguida. O vídeo da câmera de segurança capturou a ação, provando que nunca é bom abrir a porta para dois desconhecidos, principalmente de madrugada. Uma família havia perdido sua gata recentemente, mas continuava ouvindo sons e sentindo sua presença perto dos brinquedos dela, até que o pai resolveu colocar uma câmera na lavanderia, flagrando isso. O que ele gravou naquela noite deixou todo mundo arrepiado, já que mais de um brinquedo se move sozinho, porém isso nem é o mais agravante da situação. Depois das coisas se manifestarem sozinhas, uma silhueta felina surge de dentro da casinha e sai andando como se o gato ainda vivesse ali. Alguns acreditam que o espírito do felino ainda não quis deixar o local, outros acham que o espírito nem percebeu que já partiu desse mundo. Os familiares garantem que a aparição tem exatamente a mesma aparência da última vez em que viram o bichano. E você, acredita nesse tipo de conexão entre humanos e seus bichinhos de estimação, mesmo depois da morte? Pensa no pavor que deve ser dar uma olhada nas câmeras e observar uma criatura completamente estranha e desconhecida rondando sua casa.
Nesse registro feito pelo circuito interno de segurança, é possível notar a presença de alguém espiando a casa do lado de fora pela janela, porém a fisionomia da coisa parece tudo menos humana. Que diabo é isso? O ser tem a cabeça lisa e completamente esbranquiçada, num formato que levou muitos a acreditarem se tratar de um alienígena, já que o nariz e olhos também não se assemelham com os de uma pessoa comum. O dono da casa levou um susto quando recebeu o sinal de movimento e verificou as imagens, sem fazer ideia do que era aquele visitante misterioso que nunca mais foi visto em lugar nenhum. Não é possível que exista só a gente nessa galáxia! Jay é segurança em um hospital e já está acostumado com os longos turnos da noite, né? Até que algo fora do comum aconteceu. Certa madruga, ele viu uma silhueta passar rapidamente pelo hall de entrada do prédio. Achando que estava vendo coisas, conferiu a câmera de segurança e lá confirmou que realmente algo havia passado ali, meu chapa. Ele ficou assustado e chegou a jogar um livro na direção do vulto. Poucos dias depois, uma luminária despencou sozinha do teto, algo que nunca tinha acontecido antes. Alguma coincidência? Jay garante que não. Na última manifestação, o vulto quase transparente surge mais uma vez próximo ao trabalhador, que, segundo ele, trouxe uma brisa gelada consigo. Ele jura de pé junto que tem alguma coisa sondando o hospital. O que ele sente que seja o que for, não gosta da sua presença como segurança do local. Muito bizarro. Parece que até os fantasmas gostam de futebol, pelo menos é o que indica uma gravação feita do lado de fora de um estádio na Índia, logo depois do fim de uma partida. Ixi Maria, vixe nossa. Enquanto a multidão vai embora, uma figura sombria atravessa os torcedores, mas apesar de estar bem visível na câmera de segurança, ninguém parece notar sua presença sombria no local. A sombra passa direto, atravessando as pessoas que caminham, como se não pertencesse a esse plano. O vídeo circulou o país como um dos últimos grandes registros do que os indianos acreditam se tratar de um Atman, que seria a versão deles para a alma ou espírito, caminhando entre uma multidão. Um trecho de estrada em Java Ocidental, na Indonésia, ficou conhecido por dois motivos: acidentes constantes e relatos de aparições estranhas no meio do caminho, e foi justamente lá que uma câmera de carro registrou algo bizarro logo depois da meia-noite. Que viagem é essa, velho? O motorista seguia tranquilo, até que numa tentativa de ultrapassar, uma figura esquisita apareceu parada bem no meio da pista, fazendo com que o carro precise desviar bruscamente. Em velocidade normal já assusta, né? Mas ao desacelerar a imagem, a coisa fica ainda mais perturbadora. Os moradores locais acreditam que se trata de um fantasma, que aparece sempre em horários aleatórios, o que seria o causador dos principais acidentes que deixaram a rodovia conhecida entre os motoristas do país. A dashcam de um carro registrou uma cena bizarra em uma estrada da Austrália, nas primeiras horas da manhã. Um carro seguia tranquilo quando do nada, uma mulher surge e se joga na frente do veículo. Tá louca? Logo em seguida, um homem corre na direção da suposta vítima, tentando fazer o motorista parar, mas claro que tudo era ensaiado. Desconfiado, o motora acelera e vai embora. E o mais assustador vem depois. Segundo ele, mais na frente,
outros 2 homens fortemente armados saíram do escuro e se aproximaram, indicando que aquilo parecia ser uma tentativa de assalto ou sequestro. A polícia investigou, mas ninguém foi encontrado. Um atropelamento de mentirinha que poderia ter se tornado um problema pra lá de real. Durante um acampamento em setembro de 2023, um grupo de amigos começou a ouvir ruídos estranhos do lado de fora da barraca, noite após noite. Curiosos e preocupados com qual animal estava rondando ali o camping, resolveram montar uma câmera e registrar o que estava acontecendo enquanto dormiam. Mano, o que eles registraram por volta das 2 da madruga não era nada do que estavam esperando. Um vulto surge lentamente entre as árvores, observando de longe com os olhos brilhando no meio do breu. Nenhum deles conseguiu dar uma explicação para aquela coisa que visitou a barraca de noite, mas assim que viram o vídeo, resolveram desmontar tudo e ir embora, pois aquilo, além de gigante, parecia não ser nada do que temos conhecimento. É o demônio! Em agosto de 2018, as câmeras de segurança de uma fábrica em um bairro da Inglaterra captaram uma cena que colocou uma pulga na orelha de quem assistiu. 2 homens aparentemente normais caminham por um dos corredores, porém com zoom é possível ver que ambos possuem orelhas pontudas, olhos escuros e narizes alongados, características que lembram as descrições clássicas dos vampiros. Enquanto alguns acreditam que seja um registro real do sobrenatural, outros juram que se trata de máscaras muito bem feitas. Mas por que 2 homens estariam fantasiados assim, de graça, no meio da rua, mano? É falta de remédio. Sorte ninguém ter cruzado com esses esquisitões nessa noite, porque no mínimo são pessoas de dar arrepios em qualquer um. Nunca dá pra saber quando o seu dia vai virar um registro de terror de arrepiar a espinha de quem assiste. Como aconteceu com essa funcionária que preparava uma bebida quando um copo se mexeu sozinho no balcão. Enquanto ela estava com as 2 mãos ocupadas, o copo do lado simplesmente desliza como se tivesse vida própria. Ninguém encosta, nada empurra e ainda assim ele se move com força. Ela pediu acesso às imagens do chefe e constatou que o objeto se movimentou por conta própria naquele dia e até agora não consegue dar uma justificativa plausível para isso. Isso é coisa do Satanás? Sabe aquelas fotos que parecem normais até você olhar 2 vezes? Foi o caso dessa imagem bizarra registrada por uma câmera de trilha. À primeira vista parece o rosto de um animal olhando fixamente para a lente, né? Mas tem algo ali que não faz sentido. O olho lembra o de um felino, mas a orelha é humana. Quê? O que foi registrado naquela mata isolada se tornou um mistério, um animal mutante, uma criatura desconhecida ou algo que simplesmente não temos conhecimento sobre. O registro deixou mais dúvidas do que resposta. Você arriscaria um palpite do que foi capturado por essa câmera? Era para ser só mais uma manhã tranquila no restaurante ainda fechado. O funcionário limpava as mesas como de costume, sozinho no salão vazio. Mas o que parecia uma rotina comum virou desespero em questão de segundos. Enquanto se movimenta pelo espaço, ele começa a bater no peito e cambalear. Algo claramente não estava certo. Com a respiração travada e a expressão tomada pelo pânico, ele entende que está engasgando e que se não agir rápido vai morrer ali mesmo. Sem ninguém por perto para ajudar, o cara tenta desesperadamente se salvar. Usa uma cadeira para aplicar a manobra de Henshin em si mesmo. Enquanto o tempo passa e o ar vai embora, o desespero toma conta da cena e a força vai se esvaindo do corpo. Por sorte, o chiclete que bloqueava sua respiração é expelido nos últimos segundos, quando ele já estava quase sem forças e perdendo a vida de uma forma sinistra. A câmera de segurança registrou tudo
E o vídeo se tornou viral justamente por mostrar o quão rápido uma situação aparentemente inofensiva pode se transformar em um pesadelo. Um alerta para nunca subestimar os riscos das pequenas distrações do dia a dia, porque às vezes é só você contra o relógio. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.